Olá! Há 5 anos, o mundo testemunhava o lançamento de Corra, o terror mais surpreendente dos últimos anos e que colocou o nome do roteirista e diretor Jordan Peele entre os maiores nomes atuais do cinema de terror. Eu vi no cinema esse filme junto com a minha amiga Renata Passos, que é minha grande parceira de cinema, de lives, de Oscar, e eu lembro que a gente saiu do cinema assim com a adrenalina nas alturas porque nunca tínhamos visto algo tão surpreendente e tão bacana. E é um filme que está envelhecendo muito bem, porque quanto mais o tempo passa, mais admirável ele vai se tornando. Então, bora comemorar o aniversário de 5 anos do lançamento desse pequeno grande filme. Júnior Guimarães, tomara um. O filme conta a história de Chris e Rose, um casal interracial interpretados por Daniel Kaluuya e Allison Williams, onde Rose está levando Chris para sua casa a fim de apresentá-lo aos seus pais. No entanto, Chris percebe que há algo estranho naquela casa, como a cordialidade excessiva dos pais dela e também o comportamento incomum dos empregados daquela casa. E ele vai descobrir que essa estranheza inicial é só a porta de entrada para uma realidade muito pior do que ele imaginava. So how long has this been going on, this thing? Essa obra faz uma mesclagem inacreditável entre a criatividade da história, a mensagem ao espectador e ao talento dos envolvidos. E pouquíssimos filmes recentes conseguem ser tão eficientes e tão fortes nesses 3 quesitos simultaneamente. Vamos lá, vamos falar da criatividade. Nós temos um enredo e um mistério inicial que está personificado na família de Rose e nos empregados da casa. Os pais de Rose, que são brancos como ela, não têm resistência alguma em aceitar Chris, que é negro. Por um lado, a gente fica feliz pelo Chris, já que não tem racismo nenhum nessa família, mas por outro lado, você percebe que a família compra o genro muito facilmente. Então fica uma sensação ambígua. Você gosta do que está vendo, mas também fica... sei não. Tem também os empregados domésticos. Na verdade, um casal de empregados domésticos, interpretado por Marcus Henderson e Betty Gabriel. O comportamento deles tem uma subserviência muito esquisita. Não é como um servo, ou nem mesmo como um escravo. Eles parecem mais robôs, com direito a algumas avarias e tudo. Daí, quando o enredo evolui para o segundo ato, a hipnose é introduzida na trama. E com esse elemento, o filme apresenta para nós um conceito visual bem minimalista e ao mesmo tempo bem inventivo do inconsciente humano. A Renata adorou. Daí, o que se segue são os efeitos da hipnose, a chegada de outras pessoas na trama, a constatação de que algo errado realmente está acontecendo e a revelação do mistério. E o mistério é uma porrada. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! A mensagem do filme é clara, mas felizmente não é expositiva. Ou seja, não precisa falar muito sobre a palavra racismo e nem faz discursos panfletários. Isso porque os diálogos são fortes o suficiente para jogar na cara da gente essa proposta sem precisar de orientação prévia para fazer a gente entender que estamos falando de racismo. Black is in fashion. E quando existe alguma exposição, está nas cenas de humor. Sim, por incrível que pareça, Corra também é um filme engraçado. E essa veia humorística e também satírica do filme em relação ao racismo está a cargo do melhor amigo de Chris, que é o personagem Rod, interpretado por Lil Ray Howery. E o Rod, do jeito dele, ele consegue explicar o funcionamento das relações interraciais e tira sarro de muitas hipóteses absurdas que ele bola em relação a isso. Mas perto do que a gente vai ver adiante, a gente percebe que essas hipóteses também não são tão absurdas assim. Ou seja, é uma obra que puxa o melhor do terror, o melhor da comédia e junta os dois para um fim comum, que é uma denúncia irônica e voraz sobre o racismo, sem que um gênero atrapalhe o outro. E isso foi feito de forma muito brilhante. Ainda sobre a mensagem, mais uma coisinha.
Lembra daquele termo racista inveja branca? Pois é, você vai perceber que nesse filme, esse termo nunca fez tanto sentido. Enfim, são muitas ideias, muitas articulações que jamais seriam bem aplicadas sem o imenso talento de todos os envolvidos. O roteiro consegue amarrar todos esses elementos de maneira perfeita. Não existe uma ponta solta. Tudo serve para alguma coisa. Cada diálogo, uma parada policial, citações a Barack Obama, ex-presidente americano, situações envolvendo o telefone celular, um aperto de mãos estranho. Ou seja, cada coisinha dessas tem uma energia própria que vai se coligar com as outras e transformar esse roteiro nessa coisona bem orgânica. E isso é só o Jordan Peele roteirista, porque o Jordan Peele diretor também arrasa. A condução da narrativa que ele promove não parece ser feita por um diretor qualquer, mas por um maestro. Ele tem firmeza, foco, sabe muito bem a que quer, lança a proposta desde o início, cumpre essa proposta e tudo na medida certa. Os cortes, a duração das cenas, o tempo de tela do elenco, o tempo dos diálogos e tudo com cerca de 1 hora e 40 minutos de metragem. Resultado do grande trabalho do editor Gregory Plotkin, que fez vários trabalhos na década de 90 e dos anos 2000, especialmente em obras de terror, como por exemplo a série Atividade Paranormal. E Jordan Peele tem uma habilidade de segurar cenas de mudanças. Ou seja, quando acontece alguma revelação ou mudança de clima ou mudança de atmosfera, a cena é segurada pelo diretor e justamente focando em um elemento que vai simbolizar essa mudança e a nossa reação. E existem muitos momentos assim ao longo do filme, e cada momento novo desses parece que o tom aumenta e isso promove uma tensão e uma curiosidade desgraçada na gente. E isso torna essencial o trabalho do diretor de fotografia Toby Oliver, que traz ótimas angulações de cena, especialmente nos close-ups, que capta de forma assustadora algumas reações de personagens-chave. E parabéns para ele pelo conceito visual da cena da hipnose. E parabéns para o elenco afiadíssimo e com muita sintonia entre si. Meus dois favoritos são Betty Gabriel, que interpreta a Georgina, que está numa atuação que sinceramente merecia ser reconhecida com uma indicação ao Oscar. Tem uma passagem que ela faz em que ela conversa com Chris que mostra muito bem uma certa ambiguidade e que desafia a estranheza que o Chris encontrou no começo e que torna a situação ainda mais estranha. E acho que a Betty Gabriel tira de letra e faz uma coisa dramática e ao mesmo tempo aterradora. E o protagonista, Daniel Kaluuya, soberbo como Chris Washington. Ele mergulha, é um personagem que é bacana, tem boas intenções, mas que também vive ressabiado, com toda razão inclusive, e também tem várias reações à estranheza das coisas que possivelmente também seriam as nossas reações, inclusive quando ele perde a paciência em um momento chave. Não tem jeito, ele é o motor principal do elenco e ele sim recebeu uma indicação ao Oscar. Bradley Whitford e Catherine Keener, que interpretam os pais da Rose, eles carregam esse tom de mistério, serenidade, autoridade e também total controle da situação. Caleb Landry Jones interpreta o irmão de Rose e a parte anárquica da família dela. E essa pseudo-loucura da persona dele é muito bem incorporada pelo ator. Alison Williams, a Rose, está boa e é isso, ela é a parte mais ok do elenco. Um salve para o grande Lakeith Stanfield, que infelizmente tem pouco tempo em cena, mas também ele faz parte de uma cena crucial na história. E Lil Ray Howard é a comédia em pessoa, que consegue trazer um pouco mais de leveza, mesmo com um tema tão pesado. Como Corra foi lançado no início de 2017 e, portanto, bem distante da temporada de premiações, então ficou-se aquela dúvida, poxa, será que ele vai ser indicado ao Oscar? Será que não vai? Isso dependeria muito de uma boa campanha de lembrança. Felizmente deu tudo certo e Corra foi indicado a melhor filme e ganhou o Oscar de melhor roteiro original para Jordan Peele, merecidamente. Detalhe, essa foi a estreia de Jordan Peele no cinema. And the Oscar goes to Jordan Peele, Get Out. This is the first Oscar for 3 times. E o tempo
tempo só fez bem para esse filme, porque muitos outros filmes foram lançados, mas pouquíssimos conseguiram alcançar esse grau múltiplo de excelência alcançado por Corra. E no ano passado ele recebeu uma grande honraria. Foi eleito o melhor roteiro do século XXI, escolhido pelo Sindicato de Roteiristas. E é claro que eu tenho o melhor roteiro do século em casa. O DVD. Prontinho para ser visto, bem bacana. E é um produto que eu nunca vou me desfazer, porque eu amo esse filme. Corra é criativo, assustador, engraçado, envolvente, impactante e tecnicamente perfeito. É uma obra-prima do século XXI. Gostou do vídeo? Então deixe seu like aqui embaixo e diz aí o que você acha de Corra, o que você acha que ele está parecendo nesses 5 anos de lançamento. Ele está envelhecendo bem, envelhecendo mal? Comenta a sua opinião aqui embaixo pra gente. E não se esquece, viu? Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos, nenhuma de nossas críticas. Beleza? No mais, muito obrigado pela audiência. Beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo, tá? Tchau!